Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e no episódio de hoje a gente vai conversar a respeito da situação triste e delicada que temos visto ao longo dos dias se espalhar pelo Rio Grande do Sul. É mais de 60% do estado afetado pelas enchentes com fortes chuvas, e a elevação das águas nos traz mensagens muito fortes e que precisam ser refletidas e avaliadas para que a gente consiga tirar aprendizados disso tudo que vem acontecendo. Até porque ignorar as mensagens que a Mãe Natureza vem trazendo para a gente e ensinando também é um desrespeito, inclusive com as pessoas que partiram ou que viram seus entes queridos partirem através desses últimos acontecimentos. Gratidão ao Grande Pai, à Grande Mãe, a Cristo, a Nossa Senhora, aos mentores luminosos por permitirem mais esse momento aqui no podcast. Gratidão, Benzedor, por estar aqui com a gente conversando em mais um momento tão importante. E a primeira pergunta que eu te faço, Benzedor, é o que o senhor pode nos esclarecer a respeito do que a espiritualidade diz sobre esse momento que o Rio Grande do Sul vem passando? A bênção Grande Pai, a bênção a Grande Mãe, aos mentores salutares do nosso caminho, da casa, uma bênção a todos e todas, a ti, meu querido repórter, luz divina a todos nós. O Benzedor agradece por mais esse momento, por mais esse podcast de conversa, de aprendizado sempre. E respondendo à tua pergunta, querido repórter, o Benzedor inicia dizendo e desejando muita luz a todo o nosso povo, né? Ao nosso povo gaúcho, que todos estão em sofrimento por ver o sofrimento de nossos irmãos, de nossas irmãs. E dizia assim: onde existe o sofrimento, repórter, é ali onde está nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Mãe, nossa Virgem Maria, e os mentores, os trabalhadores das searas de luz de nosso Senhor Jesus Cristo junto, né? O Benzedor também se sensibiliza com todos e todas que estão a passar por esse momento delicado, mas eu posso dizer assim, repórter, que não há mal que dure. Vamos lutar, vamos pelear, vamos erguer a cabeça e saber, entender e compreender que somos eternos. E olhava por outra ótica também. O Benzedor assim aprende com o povo de luz. Há males que vêm para o bem. Vejo tantos criticarem, julgarem, perseguirem, falarem, oprimirem. Não é o momento disso, e eu penso que o momento disso é nunca. Nós temos que se unir em pensamento, em oração, em reza, respeitar o outro, mas para o Benzedor assim é uma clara mensagem da Mãe Natureza, dizendo, mostrando e demonstrando para todos nós que nós, seres humanos, somos totalmente dependentes da Mãe Natureza. E a Mãe Natureza é independente do ser humano. Necessitamos dela para tudo, repórter. Então, o respeito, o amor e o carinho é só isto que ela quer de todos nós. Benzedor, no ano passado, no final de dezembro, para ser mais específico, no 20º episódio aqui do podcast, o senhor trouxe pra gente as mensagens da espiritualidade, revelando que muito em breve, né, cidades ficariam tomadas pela água, ficariam submersas, e seja, né, mares, rios, enfim, a gente tem visto isso acontecer. Eu confesso que foi mais rápido do que eu mesmo esperava, e o que eu quero perguntar para o senhor a partir disso é: parou por aí? Querido repórter, eu digo assim, o Benzedor é só um instrumento de muito pouca sabedoria, de muito pouco saber. Sou um instrumento que apenas escuto e vejo, sinto e pressinto. Um pequeno instrumento de caridade, de luz, que sempre me dediquei
repórter. E hoje, com a idade que estou, cada vez me dedico mais e mais. É do teu saber, divido isso com todos e todas. Tenho mentores sagrados das águas, né? O povo divino das águas. E esses, como os demais, conversam muito com o benzedor, me ensinam, me explicam. São professores, mestres e mentores e mentoras sagradas e, para o benzedor, professores e professoras. Um passo de cada vez para todos nós. Eu vejo e recebo assim, que muitos de nós fizemos a escolha de aprender com a dor, pela dor, repórter. Não estou a julgar ninguém, não julgo ninguém, não sou melhor nem mais do que ninguém, pelo contrário, sou só um aprendiz. Mas assim como existem as ajudas coletivas, a luz coletiva, também existe o mal coletivo e suas sombras. Então, eu diria assim, não é dizer e ver assim que todos que estão padecendo nesse momento, repórter, deva algo ou é a justiça sendo feita. Não, muito longe disso. Mas nós temos que conver que uma grande parte de nossos irmãos e irmãs na face da terra, eles só pensam em dinheiro. O Deus deles é dinheiro. O tudo deles é o dinheiro, é a ganância, é a arrogância. Aí o índio que me acompanha me diz assim, repórter, ontem o índio plantava para comer. O índio caçava somente para comer e se sustentar. Hoje, muitas vezes, a gente vê o contrário disso, né, repórter? Coisa que nós falamos lá em outros episódios, a caça, né, que é desumano. Hoje tantas opções nós temos, a caça por esporte, o desrespeito com nossos animais, o desrespeito com a fauna, com a flora, com a nossa terra-mãe. Então, quando o ser humano ultrapassa certos limites, estamos sujeitos também a certas cobranças. E a mãe natureza, ela é dócil quando respeitada, quando amada, e implacável quando desrespeitada. Quer dizer, nesse momento é só nós, os pobres, os humildes que estão a sofrer, repórter? Não, né? Mas assim, sofremos todas as consequências da ignorância de alguns, não é assim? Então, assim o índio me explica. No meu tempo, meu filho, nós plantávamos para comer, colher somente para comer. Hoje o que o benzedor vê, a maioria planta para comer ou para ganhar, repórter. Essa interrogação é que eu deixo, essa incógnita. Se planta hoje para comer ou para vender? Se cava a terra, se maltrata a terra, se saqueia a terra, se tira tudo que a terra pode ofertar. A mãe terra, como o índio está aqui a dizer para nós, a mãe terra, ela é sagrada e ela é mãe, ela é fértil. Então lá nos outros episódios, quando nós conversamos dos rios, dos mares, são grandes potências, né? Existe vida sem água? O repórter, o benzedor tem que dizer assim, é por aí. Nós só vamos nos acharmos realmente, a mãe natureza assim vai parar sua cobrança quando nós nos conscientizarmos que nós precisamos dela e temos que respeitá-la. Não é só saquear, só tirar, só pegar tudo que ela nos fornece. E outra coisa, nós temos que ajudar no coletivo, nós temos que ter a preocupação com o coletivo. Tem a parte feia, tem desencarne, tem irmãos e irmãs perdendo seus lares, suas terras, mas se nós observarmos e prestarmos atenção nos ensinamentos do grande Cristo, repórter, eu pergunto, alguma coisa que tem, que está na terra, o verdadeiro dono é nós? Ele não nos ensinou nada da terra, pertence ao homem, nada é nosso. Nem o nosso físico, que fica no caixão como benzedor, está sempre ensinando. Então, respondendo à tua pergunta, repórter, quando nós nos conscientizarmos mais, quando nós aprendermos a olhar para cima e buscar o grande Pai, tudo isso cessa e tudo isso termina, porque nós estamos acima disso tudo. Qual a certeza de uma tempestade? Que ela vem, ela faz o estrago, mas a certeza que nós temos, repórter, no momento certo, ela
passará. E esses fenômenos também, em nome de Deus e da Virgem Mãe Santíssima. E benzedor, nesse momento de delicadeza, assim, muitas pessoas questionam, né? Será que o ser humano ainda é capaz de aprender com tudo isso? A gente vê notícias que desmancham às vezes o coração de quem está lá preocupado, que é de pessoas que se aproveitam desse momento de fragilidade de uns para saquearem suas casas, para cobrarem por resgate e tudo mais. E aí, conversando até com alguns ouvintes também do podcast, fui questionado por alguns. Ainda existe esperança? Essas pessoas podem aprender? Como é que a espiritualidade nos explica sobre isso? Repórter, o benzedor é um ser como os demais e eu te digo assim pessoalmente. Eu, ao contrário de muitos que eu vejo falarem, dizer e pensarem, eu acredito na raça humana, sim, eu acredito na minha raça. Por quê? Bons e maus, nós somos a semelhança de quem? De nosso grande Pai. E nosso grande Pai nos ensinou a todos. A conta maior foi paga por Ele na Santíssima Cruz. Então todos têm o potencial, sim, de melhorar, de evoluir e de avançar. Claro que essa parte só depende de cada um de nós, mas a luz do princípio está dentro de todos nós, a centelha de luz, a fé. Uns vão descobrir ela pelo amor e outros vão descobrir e reacendê-la pela dor. Esses que fazem isso, que se aproveitam desse momento de calamidade, de dor, de tristeza, já estão fazendo as suas escolhas. Uns mais tarde, outros em outros tempos, mas avançaremos todos sim um dia, porque essa é a vontade do grande Pai e da grande Mãe. E a vontade do grande Pai sempre se cumpre, na hora e no momento certo. Repórter, eu vi antes disso tudo ocorrer, se a gente prestar atenção, todos nós, a maioria vimos também. Quem acompanha os jornais, quem acompanha o mundo, o que acontece no mundo, o bichinho chamado as abelhas, mortas por vários venenos, que vamos dizer de nossas plantações hoje, né? Que eu não vou estar citando o nome porque é delicado, mas assim, dos que plantam muito, dos que têm aviões, dos trabalhos de certos aviões e outras coisas, não mata e não matou várias abelhas, o repórter, isso é notório na nossa terra e em outros lugares também. Esse bichinho, ele é sagrado, as abelhas, elas são sagradas, polinizadores. Difícil até benzedor, um benzedor não fala bonito e não entendo esse tipo de, mas compreendo. Quer dizer, é um bichinho sagrado que semeia, né? E que nós necessitamos muito dessas operárias de Cristo. E o benzedor vê com muita tristeza quantas delas morrendo por veneno, por agrotóxicos, por tóxicos e por muitos venenos que nos causam muitas enfermidades. Eu, Deus de cedo, Deus de criança, aprendi que com a abelha não se mexe, não se cutuca, não se judia, ela só se defende, porque ela é sagrada. Sabe, um dia o benzedor criança assim, eu matei uma e o mentor estava do lado e disse assim: por que tu fez isso, meu filho? Qual o motivo? Ela espalha as plantações, ela espalha a luz, ela poliniza, ela vos fornece o mel, vos fornece o própolis, a cera. Ela é uma grande operária do grande Pai, do grande Espírito. Então, não erres mais, não repitas mais este erro. E desde esse momento eu aprendi. Repórter, e hoje, com muita tristeza, eu vejo tantos que tem as colmeias, as caixas, né, para tirar o mel, chorando, devastados, porque elas tudo mortas. Aí um dia eu vi uma reportagem assim, uma notícia assim, e o mentor do meu lado disse assim: agora vem a cobrança, para muitos, para inúmeros sobre a terra. Elas são operárias do divino. E olha aí o que está acontecendo. Aí o índio diz assim: a terra é mãe, a terra é fértil e a terra é um ventre. E a terra sustenta todos vocês. Quando vocês envenenam ela só para ganhar, quando vocês saqueiam ela, tirando as riquezas do seu fundo, que se fosse para o ser humano essa riqueza estaria na flor da terra, como as plantas, as ervas e os frutos, que também são riqueza. E o que o homem faz por arrogância?
Os rios falam, os mares também se comunicam, repórter. Então, quando nós não ouvimos esses chamados, esses pedidos de socorro, esses pedidos de ajuda da Mãe Natureza, estamos a propenso a passar por tudo isso que estamos a passar. Aí não cabe julgar, cabe nós nos conscientizar. Essa é a vontade do grande Pai e da grande Mãe. Se nós nos conscientizarmos, repórter, nós mudamos, nós nos modificamos. Ou aprendemos a respeitar, não é assim? Pois é, benzedor. E ouvindo o senhor falar, uma questão que eu imagino que seja importante esclarecer é a diferença que há entre castigo divino, o que a gente não acredita no nosso caminho, e cobrança, né? Porque também em episódios passados o senhor nos esclareceu que essas águas que vêm e que causam destruição, digamos assim, não são trazidas pelo benéfico. Elas vêm por conta de massas negativas que se acumularam ali. O senhor pode explicar um pouco mais para a gente sobre isso, né, relacionando com a função da diferença entre cobrança e castigo? Sim, vou tentar ser um pouco mais claro sim para todos e todas, meu repórter. Eu diria assim que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Desde que a terra é terra, repórter, sempre existem os sinais. E se a gente os desrespeita ou ignora, acontece as devastações, as dores, o caimento do ser humano. Mas o benzedor diz assim: nós só colhemos o que plantamos. O Rio Grande do Sul, o nosso estado, ele é rico, ele é sagrado, mas temos que convir que temos que mudar muito para avançar, para evoluir. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é ganho, nem tudo é status. E eu aprendi muito cedo também, repórter, outro fator. É na dor, é na enfermidade e é nos momentos difíceis e delicados, como esse que todos nós estamos a passar, que é medida a nossa fé e a nossa confiança no grande Pai e na grande Mãe. Somente nesses momentos. Não é quando está tudo em paz, quando está tudo tranquilo, quando nós estamos com os bolsos bordejando de dinheiro e o corpo esbanjando saúde, que ela é pesada. Ela é pesado nesse momento. Então eu não vejo isso tudo que está acontecendo só pela ótica do mal ou só pela ótica do bem. Eu vejo um misto. Eu vejo um misto que diz assim: o ser humano, a maior parte de nós, para nós aprendermos realmente, estamos a escolher aprender pela dor. E quem será o nosso professor, a nossa professora, a Mãe Natureza? Quem segura as águas? Isso eu acho que nós estamos a conversar desde o início, né, repórter? Quem segura a Mãe Natureza? Quem compra a Mãe Natureza ou quem corrompe a Mãe Natureza? Nenhum de nós temos esse poder. O inverno é ruim porque tá frio, o verão é ruim porque tá calor. Hoje tá bom porque tem sol, amanhã tá ruim porque não tem sol. Hoje tá bom porque tá chovendo, amanhã não é bom porque não tá chovendo. Nunca se contenta todos, repórter. E eu digo sempre quando eles me dizem assim: a vida é bela, é a gente que tem que sabermos viver. Tem que ser um sol para cada um, uma nuvem para cada um, uma lua para cada um, uma estrela para cada um, repórter. Não, né? Bom senso. Se eu vejo assim o que está acontecendo hoje, eu também vejo o outro lado, repórter. E gostaria que muitos prestassem atenção e também procurassem ver por esse lado. Se hoje o Rio Grande do Sul está a passar por essa grande provação, nós estudarmos, nós nos dedicarmos, nós baixarmos a cabeça, aceitarmos e lutarmos e sabermos que nosso Senhor Jesus Cristo está conosco. Onde existe calamidade, onde existe dor, onde existe lágrima, onde existe sofrimento, é ali que nosso Mestre e a nossa grande Mãe está. Então Ele está conosco. E onde Jesus Cristo está, a vitória impera, não impera? Nós não somos seus filhos amados e queridos? Tá, e por que nós não podemos passar por momentos delicados? Como todos têm que passar um dia, uma hora e um momento. Então, eu tenho certeza assim, que sairemos desta e muito mais fortalecidos. Os mentores me chamam a atenção para outro fator, repórter, nesse meio. O Rio Grande do Sul está a despertar o amor, aquilo que há de melhor em todos os nossos irmãos e irmãs,
de outros estados e de outros lugares e também daqui. Nós estamos demonstrando carinho, nós estamos demonstrando fé, nós estamos demonstrando caridade pelo outro, pelo próximo. E quando nós abrimos os olhos para isso, chegaremos a grandes potências, a grandes luzes. Estamos a estender a mão, estamos vendo que a maioria, uns estendendo as mãos para o outro. E nada mais é do que aquela lei maior que diz que todos nós que estamos na Terra viemos para servir e não para ser servido. Viemos para servir. Então isso não é bonito, não é magnífico, repórter? E o povo de luz, quantos do povo de luz estão aqui do lado de cá reencarnados junto de nós para nos ajudar? O quanto nos toca, o quanto muitas vezes nós nos envergonhamos, aqueles que têm 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Repórter, o quanto nós matamos o nosso ar com nossos carros, com nossos veículos, com nossa soberba. Mentor diz assim, por que nós temos que ter 5, 6 pares de sapatos se nós temos só 2 pés? Repórter, por que nós precisamos ter milhares de hectares se nós mal cabemos dentro de nossos lares? Por que nós precisamos ter 4, 5 quartos em nossos lares se nós precisamos para dormir só de um? Então, não é bonito isso, repórter? Isso não nos pesa e não nos traz a razão? Então, há males que vêm para o bem e o benzedor tem certeza que sairemos fortalecidos e isso está sendo uma escola para todos nós. O Rio Grande do Sul está a sofrer, está a chorar, mas está a evoluir, a crescer e quando essa provação passar, deixará quantos ensinamentos aos que ficam? Então nós temos que olhar por esse lado. E uma coisa que chama a nossa atenção é que ao longo de todos os episódios do podcast, a caridade sempre é mencionada, né? É um dos principais ensinamentos do Grande Espírito. Esses momentos de sofrimento, de calamidade, eles acabam sempre inspirando um pouco mais de união, tocando um pouco mais as pessoas. O senhor acredita que esses momentos também vêm cada vez com mais frequência agora, nesse período de transição planetária, para que a gente consiga exercitar e tornar cada vez mais um hábito no nosso dia a dia, a prática dessa caridade, desse auxílio de um irmão para o outro? O propósito, o grande propósito do bem da luz é isso, repórter, nos tocar com a dor do outro e ser uma corrente de mão dupla. Hoje eles lá estão a necessitar e a precisar, o amanhã poderá ser nós. É como o início da Covid, o benzedor escutou de muitos, é lá na China, é lá nos chineses. E os mentores junto me diziam assim, que diferença vocês têm dos chineses? Eles também não são filhos do nosso Senhor Jesus Cristo? Por eles também nosso Senhor Jesus Cristo não deu a vida? Lá não tem pai, mães, filhos, avós, vós, tios. E quantos falavam para cima, quantos tentaram esconder? Repórter, e não se disseminou em todo o mundo. Então, essa provação também, cada estado terá suas provações. Não é bonito os outros virem nos ajudar, repórter? E quantos vêm? Não é bonito os exemplos que as crianças, os animais, nossos idosos estão a nos dar? Resignação, eu vejo tantos assim, baixarem a cabeça e dizer assim, nós vamos lutar, nós temos Deus, nós temos Nossa Senhora, nossa fé, e nós vamos seguir em frente. É assim que nós temos que pensar. Nada é nosso. Aí o benzedor vê com tristeza muitos dando tal depoimento, como eu vi um senhor esses dias. Deu um depoimento assim. Eu estou muito feliz porque Deus não fez isso na minha casa, fez na dos outros e na minha não. E o benzedor tem que esclarecer assim, repórter, isso não são obras de Deus e nem do bem. É a massa do povo de baixo. Quando o ser humano, com sua soberba, dá massa para eles agirem. Deus não tem interesse em destruir casas de pobres ou de ricos. Deus não tem interesse de fazer seu povo, seus filhos sofrerem. Mas Ele nos ensinou, ou os meus filhos aprendem ou pela dor ou pelo amor. Pelo amor nós aprenderemos com Ele, com a luz, com as divindades. Pela dor nós aprenderemos distante dele, com outro povo que é disso, né? Os contrários, a força contrária. Que as águas vieram e fizeram todo esse mal, que os rios, não é os rios e não é as águas.
quem faz esse mal, quem comete esse mal, é algo que o ser humano não enxerga. As águas são sagradas, as águas são vidas, mas tem aquilo, a Mãe Natureza fala, a Mãe Natureza, ela é suprema, e há localidades, há locais, há cidades, e o benzedor reforça isso, que deixarão de existir, sim. Eu vejo muitos dizer assim, é a terceira, é a segunda que deu aqui, nós vamos fincar o garrão e aqui permanecer. Então terão que aprender pela dor. Se essa foi assim, poderá a próxima ser mais forte? Até o ser humano aceitar e reconhecer esse território não nos pertence, não é nosso. Se as águas o querem, nós somos mais do que as águas, repórter. A tecnologia do homem barra as águas, jamais, né? Então, assim, há lugares assim que não querem o ser humano por perto. E nós teremos que respeitar isso. Então, o benzedor diz assim, ó, a gente com amor, com resignação e a gente buscando o grande pai e a grande mãe, sempre vão nos mostrar em que local, em que lugar que nós devemos habitar e em quais nós não devemos. Não é mesmo o nosso Sagrado Cordeiro que diz assim, dai a César o que é de César? Então, nos tempos de hoje, repórter, o dizer é, dai às águas o que é das águas. O que é da água, a água leva, e isto é muito antigo. Os leitos são das águas. E tem vários contextos para a gente comentar a respeito disso, né, benzedor? O primeiro de tudo é que muitas pessoas que estão hoje nessas zonas de super risco, né, que construíram ali no recuo dos rios e tudo mais, muitas vezes não enxergam possibilidade de como ir para outro lugar, porque construíram um pouco que tem de material ali. E fica também até o meu apelo aqui às autoridades que abram os olhos para isso, porque a gente precisa se conscientizar, tem muita gente ainda que nem entende muitas vezes a gravidade disso, pessoas às vezes com pouco estudo, com pouca instrução, e é papel também dos gestores públicos, é papel de quem está lá com o voto do público, cuidar da população, inclusive daquelas que não entendem dessa parte, né? Então, um apelo aqui para que olhem com carinho e quem entende que consiga cobrar junto, uns olhando para os outros, né? E no comecinho da sua resposta, o senhor, né, comentando ali a respeito desse momento, transformar tudo numa corrente de solidariedade, que isso é muito bonito. E, de fato, uma coisa que a gente pode aprender com o Grande Espírito, que ele já nos ensinou desde os seus primeiros exemplos, é que o sofrimento eleva, né? Que a gente aprende a partir do sofrimento, não é aprender pela dor. E nesse contexto, assim, onde a gente precisa ver muita transformação acontecendo de uma forma rápida, muitos contextos precisam mudar para que essas calamidades não fiquem se repetindo e se repetindo, né? É hora da gente olhar para a responsabilidade em si, não só para a culpa das coisas. Mas essa corrente de solidariedade que a gente acabou de comentar logo atrás e que tem se formado e se fortalecido cada vez mais, a energia que ela gera pode acelerar essa transformação planetária para que a gente consiga avançar mais rápido? Com certeza, repórter. Eu penso assim, que na maioria, nesse momento, estamos dando tudo de nós em sentimento, em amor, em carinho, em compaixão pelo outro. E isto é muito forte, isto nos eleva e eleva os lugares onde habitamos. Para o benzedor, assim, eu não vejo massacre, eu não vejo maldade, eu não vejo nada disso. O que o benzedor vê, uma provação para todos nós. E como já diz assim, os espíritos salutares, não há dor que não passe, não há mal que dure. A prece, a oração é muito poderosa e é muito forte, e quando o povo se une, podemos tudo naquele que nos fortalece, repórter. Agora, se ficarmos, nos lamentamos, ficarmos preocupados por quê, e o porquê, e o porquê, aí nós regredimos. O porquê é muito claro. Não é Deus que quer que seja assim, é o próprio ser humano. Repórter, aqui nós conversando, está o índio e o pai velho. O índio diz assim, plantar para comer, nós não envenenava a mãe terra. E aí nós pensamos assim, a mãe terra é um ventre, é fértil, nos dá tudo que precisamos. E quando nós lancemos veneno na mãe terra, teremos a resposta também, não é? Então, quero dizer que outros lugares assim, repórter, em muitas terras, quanta maldade, o tempo da escravidão,
o tempo escravagista. Repórter, onde estão alguns desses espíritos que oprimiram, que judiaram, que maltrataram, que se viciaram? Nós, negros e outros povos também. Muitos desses espíritos estão reencarnados aqui. Aqueles que possuíram muitas e muitas e muitas terras, sem se perder de vista, como se diz, tantas e tantas milhares de braços, hectares. Como foi? Não foi matando o povo indígena? Então, se quer dizer, inúmeras vezes assim, esses espíritos estão onde? O índio, o povo africano, de fato, sempre se comunicaram com os elementos, com a mãe natureza. Então, quer dizer, sempre foram respeitados e amados e bem-quistos pela mãe natureza. Às vezes, hoje nós sofremos, a mãe natureza abre espaço para outras forças nos judiarem, nos oprimirem, porque, na verdade, somos aqueles lá de trás reencarnados hoje. E a mãe natureza, nos reconhecendo, abre espaço para quê? Para as intempéries, cobrar, pôr tudo nos seus lugares, nos seus devidos lugares. Então o benzedor diz assim: quanto mais estudarmos, quanto mais aprendermos, quanto mais galgarmos para frente no alicerce da evolução, repórter, eu tenho que compreender que quanto mais nós aprendemos, mais nós nos damos conta de que nada sabemos, de que muito pouco sabemos. Hoje mesmo, quantos acreditam que nós podemos e temos o poder e a força de se comunicar com os astros, com a Mãe Terra, que a Mãe Terra fala, que uma árvore ela nos fala, repórter, que a grama que os animais se sustentam, ela também fala, ela também tem poder, mas para o benzedor assim nada disto é novo, porque temos o aprendizado indígena que eu amo e temos o aprendizado africano e de outros povos que eu também amo. Aí o índio diz assim: meu filho, nós plantávamos, rezávamos e benzíamos, e a lagarta não aparecia, e nenhum fungo. O inverno era o frio, o verão era o calor, e assim todas as estações. Hoje em dia está tudo destemperado no plano de vocês. O porquê? Graças a quem? Aí muitos dizem assim, é que Deus quer. Não, Deus não quer. Deus criou as 4 estações definidas, né? E o homem com seu veneno, com a sua soberba, o que estamos a fazer? Então é aquela conta que é assim, né, repórter? É 1 mais 1 sempre será 2. Mas na dor estamos aprendendo, vamos aprender, vamos ser forjados e vamos vencer e vamos nos sobressair disto, sim. Temos que se dedicar para aprender a lição e compreender que a Mãe Natureza é nossa co-irmã e que é mais velha do que o ser humano, porque primeiro o grande pai arrumou a casa para depois criar-nos, presentear-nos com o nosso lar chamado planeta Terra, que é passageiro. E, benzedor, olhando, né, para todo esse contexto que a gente busca para o futuro da humanidade, onde Cristo nos ensinou que somos todos irmãos, para a gente aprender a reconhecer isso. Esse momento de solidariedade que a gente vem vivendo, que hoje a gente precisa, nossos irmãos nos ajudam, em outros momentos eles podem vir a precisar, cabe a nós também ajudarmos. Isso vai criando vínculo entre as pessoas, né? E esse vínculo vai se tornando justamente cada vez mais forte, nos aproximando, até que a gente consiga de fato se ver como irmãos uns dos outros de uma forma que talvez hoje muitos ainda tenham dificuldade de enxergar. O senhor concorda, enxerga isso também? Repórter, benzedor, concorda em número, grau e gênero, porque é assim mesmo. Imaginamos nossos lares, repórter, quando precisa, quando está demais, nós não fizemos a nossa faxina. Repórter, então isso nada mais é do que uma grande, verdadeira faxina moral. Quando nós vemos a dor no outro, nós temos 2 escolhas: ver e servir, ou ver e fazermos que não vimos. Assim é. Aos trabalhadores, aos dedicados e dedicadas que estão também com a água pelo peito, como se diz, mas servindo, ajudando, dando tudo de si, são os que escolhem servir. Aqueles que pegam um avião ou seus carros e se vão para outros lugares, repórter, ou simplesmente saem, qual a escolha que estão a fazer? De servir, não é comigo.
eu posso sair e eu vou sair. Então, para o benzedor, assim, é muito claro. Ou servimos, e a lei divina diz assim: vivemos para servir. Se não servimos, não servimos para viver. Daí vem os grandes arrebatamentos. Isso toca fundo em quem tem sentimento, toca fundo em sabermos que o amanhã ninguém está livre. E para o benzedor é assim: todos estamos para servir, e o amanhã podemos ser o necessitado. Então não cabe julgamento, é como tu diz, mas para muitas e muitas e muitas autoridades, nesse momento, qual o poder do dinheiro? Podemos fazer maravilhas com ele, sim, podemos ajudar com ele, sim, mas ele compra a mãe natureza, repórter. Ele freia as intempéries, ele tem alguma força alguma contra a mãe natureza ou contra aquilo que não se vê. A mãe natureza nos protege, nos acoberta. Ela não é a feitora de nada disso. A chuva é bênção e é sagrado, mas o grande Pai também age, e ele age em silêncio. Eu vejo muitos dizerem assim: repórter, Deus não cobra. O benzedor vê assim: quando ultrapassamos o limite, repórter, ele pode cobrar, sim. Não existiu o dilúvio. Quem foi que mandou? Então, assim, quero dizer que tudo tem um limite. Quando a soberba vai lá em cima, nós temos que cairmos para recomeçarmos do zero. Então, o benzedor, eu procuro, assim, a trilhar o caminho do bem. Sei que somos perseguidos, repórteres, sempre seremos, o bem o é. Estamos aqui, somos todos devedores, uns mais, outros menos. Então, o benzedor diz assim: resignação, lutar pela paz, pela caridade, e somos todos irmãos, não tem melhores e nem piores. O que existe é uma família só. Existe os que querem evoluir e os que não querem evoluir. É impactante ouvir isso, né, benzedor? Porque são choques de realidade que a gente, muitas vezes, por mais que saiba que pode acontecer com a gente, não espera, né? Ver essas calamidades acontecendo em outros lugares, né, como a gente falou no começo do episódio, e, tá lá na China, não vai chegar na gente, chegou. Né? Ver calamidades como aconteceu em Brumadinho, por exemplo, também, que foi devastador. Agora também acontece aqui em outros formatos, mas também devastando muita coisa. Então tá acontecendo cada vez mais, e a gente pode ajudar de várias formas. Aqueles que não conseguem de alguma forma ser útil ali dentro d'água, que conseguem ser de outra, enfim, tem muitas formas de se fazer presente, de ajudar, de estender a mão ao próximo, e que cada um faça aquela que está ao seu alcance, né? Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai conseguir ver um futuro melhor. E pensando em ver futuro melhor, benzedor, eu queria perguntar para o senhor e também para os mentores que aqui estão, se puderem nos orientar a respeito de como é que a gente olha agora para esses desafios que ainda estão por vir e que a gente nem imagina. O que a gente precisa para encarar isso? A gente fala de algumas datas como 2019, que foi uma data limite, que desde então começaram novos fatores a ocorrerem na Terra para que ela pudesse se transformar a partir da nossa transformação. Tem outras datas que a gente possa se atentar para evitar que coisas piores aconteçam? Repórter, eu diria, e o benzedor pensa assim, é que a grande massa, a grande maioria, nós escolhemos aprender com a dor e pela dor, e é o que está acontecendo. 2019 é a data limite para isso, e o povo, e sua maioria, escolheu não acreditar, não crer. Hoje sequer uma grande parte acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, repórter. Hoje sequer a grande parte não acredita na benzedura, na reza, na oração e na fé, a não ser nesses momentos. Aí já diz os sábios, quando nós nos lembramos de Santa Bárbara só quando troveja, não tem peso. A benzedura, a reza, ela é maior do que o tempo. Ela vem dos elementos. Aí os elementos se alinham e nos ajudam com a força de cada elemento. Não é nós rezarmos e benzermos contra os elementos. Os benzedores e benzedeiras, nós rezamos e benzemos com o poder dos elementos, com a ajuda dos elementos, como o benzedor falou no início.
Tenho mentores que são das águas, mentores luminosos e sagrados das águas, que trazem grande saber, grande conhecimento. Mas hoje, muitas cabeças de hoje respeitam isso, repórter? Não. Eu vou te dizer assim, vou dividir um caos que me aconteceu lá atrás. Eu fui chamado para benzer uma localidade, isso há anos. E isso me marcou muito, sabe? Eu conversando com o casal que queria que eu benzesse a localidade, que ali estava a ocorrer muitos danos sem explicações, e eram umas terras que eles tinham comprado recente, e compraram justamente por isso, porque os outros donos tiveram muito prejuízo nesse lugar e sempre não conseguiram chegar no ponto, o porquê daquilo tudo. E esse casal de amigos meus e que respeito e acredito na benzedura, na força da benzedura, me chamaram. E eu fui. Nós conversando, eu expliquei o porquê, fiz o que tinha que fazer, começou tudo a fluir, e eles encantados, e através deles conheci outros. De noite nos reunimos para a janta, e conversa vai, conversa vem, e eles falando outros objetivos, outros planos. E tinha um moço funcionário, e o moço disse assim: eu com todo respeito, benzedor, eu nunca acreditei nessas coisas, pra mim não, disse na frente deles assim, eles me olharam, o casal. E eu digo: moço, obrigado por quê, benzedor? Obrigado pela tua sinceridade. É mais bonito quando a gente é sincero e diz que não crê do que aqueles que dizem que creem e não creem, são falsos. Então é bonito isso. Mas eu digo assim, a minha fé, a força que me acompanha, que me ilumina e que me é emprestada, não depende do acreditar do outro. Se alguém me procurar desacreditando, só não será ajudado, só isso, não sou eu que perco. Ele tomou a palavra e me disse assim: benzedor, é que eu nunca vi nada assim que me tocasse, eu só vejo escutar fatos, isso e aquilo, tal, boatos, mas eu nunca vi nada assim que tocasse. Eu digo: tu queres ver algo que te toque? E o casal vencedor faz isso por nós, porque ele é muito xarope, esse moço. Aí agora nós mesmos conversando, ele tomou a palavra e eu digo: não, o moço quer aprender, então eu vou te dizer uma coisa assim, tu queres sentir algo que pra ti não terá explicação? E ele disse: quero. Então eu gosto muito de lidar com quem não acredita em nada. E já lidei com todos, e com todos que eu lidei até agora, repórteres, eles tiveram gratas surpresas e depois até me agradeceram. Esse, no caso, uma noite bonita, enluarada, estrelada, que eu jamais vou esquecer, repórter. Eu digo assim: em fulano, vamos ali fora. Olha para as estrelas, elas são bonitas, são só bonitas. Elas são só bonitas. Elas são grandes forças. É o que dizem. Então tu diz assim para elas: conta quantas tu quiser, e diz assim: eu quero tantas verrugas, do tamanho do número que eu vou contar. E conta. Só deixa eu virar as costas e ir para dentro. Repórter, ele me disse que contou 7 estrelas e pediu 7. Aí, benzedora, não tem nada, viu como é? Conta. Eu digo: conta, acredita. Mudamos de assunto. Repórter, no outro dia cedo, quem foi que me acordou com 7 verrugas? Nas mãos. Quem foi que me acordou? Benzedor, por favor, me ajuda, me retira isso, olha aqui a minha mão esquerda. 7 verrugas em cima da mão, e ainda formava-se uma ferradura. Assim, espantado, repórter, e aí o casal veio: olha aí, benzedor, me ajuda, por favor, eu não quero isso. E agora eu acredito realmente, mas pelo amor de Deus, me ajuda. Então assim, o benzedor diz assim, ensina: nós não precisamos desafiar os sinais. As estrelas não são só fachos luminosos, elas são luzes no firmamento. Repórter, e aí eu digo assim: tu não quer elas? Por mim elas te acompanham o resto da tua vida.
Não, benzedor, pelo amor de Deus, me ajuda, tá? Então espera chegar a noite, eu vou te dizer o que tu faz para elas sararem. Elas não são tuas, tu que quis. Visto como as palavras têm poder, repórter, na noite, novamente uma noite estrelada, eu disse, tá, então agora tu faz tal procedimento. E ele foi e fez tal procedimento. Repórter, clareou o dia, não tinha mais nenhuma. Agora, se vai ter ouvinte contando estrelas ou não, eu já não sei. E, benzedor, aproveitando a oportunidade, né, agora com essa função das enchentes, muitas pessoas desencarnaram. E o que acontece com esses espíritos que desencarnaram agora? O socorro a eles, como é que é prestado, enfim, para que essas pessoas também que viram seus entes queridos partirem, que podem estar nos escutando, para que elas entendam como é que isso acontece. Repórter, aí o benzedor tem que te dizer assim, é que cada caos, um caos. Mas o benzedor vê que o bem, a luz, também precisa de seus trabalhadores, de seus servos, que aqui estavam reencarnados do lado de lá para servir, ajudar e iluminar. E nada mais é do que vida que se faz continuar. É como nosso Senhor Jesus Cristo ensina, se nós conseguirmos salvar, tocar e fazer contribuir para o salvamento de uma alma, é festa nos céus. Então quem é bom aqui, o vô, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o pequeno, né? Quem foi bom aqui, quem semeou a bonita semente aqui, torna a semeá-la do lado de lá da vida. E é preciso do lado de lá também. A gente vê tudo isso acontecendo, mas não podemos esquecer que todos nós temos a nossa hora. Talvez foi a hora de cada um deles, né? E quando temos a certeza que foram pessoas de boa cabeça, boa índole, de bom coração, de boa alma, tornam a ser e com certeza estarão amparados, iluminados e recebendo grande ajuda para depois também ajudar, também servir. Repórter, quem sempre gostou de servir, torna a ser um servidor da luz. Quem aqui partiu e não servia, não gostava de servir, fazia o contrário, torna a ser esse ser. Só que aí tu não sobe, tu desce, como escuto de muitos. Fulano e fulano deve estar lá em cima, né, benzedor? Existem os que sobem, existem os que descem e existem os que vagam, né? Então, o que vai pesar será nossos atos, nossa fé e nossa conduta. O benzedor tem que te dizer assim, eu fico muito atento porque também é um momento de nós aprendermos muito. E quando nós começamos a respeitar a Mãe Natureza, que são os dedos de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, nós também começamos a crescer e a evoluir. Quando nós trabalhamos a resignação, aquilo que nós não podemos lutar contra, repórter, o caminho diz e pede resignação. Baixamos a cabeça, pedimos força ao grande Pai e à grande Mãe, mostramos humildade e eles estarão conosco. Para o mal que não tem remédio, remediado estar. É assim que o benzedor aprende. Mas dói sim ver tudo isso. Não gosto de ver ninguém em situação delicada, difícil. Mas sei que estamos num mundo de provações. E é parte da nova era. É preciso passarmos por isso para avançarmos, já que escolhemos, né, repórter? Mas com Deus Pai, com Deus Filho e com a grande Mãe, vamos avante e venceremos. A gente se une muito, graças a Deus, em momentos de calamidade. A gente tem visto uma união gigantesca e muito bonita acontecendo. Mas a gente não precisa esperar só para se unir quando acontece algo ruim. E até porque existe gente precisando todos os dias, não só em calamidades. Existem irmãos em dificuldades todos os dias, não só quando acontece algum evento climático.
Então, que a gente possa praticar isso diariamente e não só na hora da tormenta, né, benzedor? Isso, realmente, meu querido repórter, realmente, que nossa semeadura seja de luz, de paz, de conforto, nunca de julgamento, de pré-julgamento. Agora, deixo assim bem claro, todos nós viemos para servir. E como demonstrar nossa fé e nossa confiança? Somente diante das dificuldades, diante das provações. É nelas que nós temos que demonstrar. Repórter, eu vejo muitos e muitos e muitos me perguntarem isso e aquilo, mas me perguntam perguntas que não estão prontos para certas respostas e não têm preparo para certas respostas. E o benzedor tem que dizer e ensinar assim. Eu também aprendi naquela lei que o nosso caminho tem 3 regras. E eu também perguntei quais, e os mentores foram solenes comigo. Meu filho, a primeira, disciplina. E o benzedor perguntou, e a segunda, disciplina. E o benzedor perguntou, e a terceira, meus pais e mães, filho, a terceira, também disciplina. Então, o benzedor tem que te dizer assim, é escutando que nós aprendemos, não é falando junto, é escutando que nós crescemos e que nós evoluímos. O benzedor não tem resposta para tudo e nem quero ter, mas quem me acompanha tem inúmeras respostas e não nos deixa sem respostas, mas nós temos que convir, temos que ter bom senso, e quando nós fizemos uma pergunta boba, simplista, repórter, nós caímos em descrédito e perdemos crédito. O amanhã, quando quiseres saber algo que realmente vale a pena, algo que é para a saúde, algo que é para a nossa melhora, nós gastamos o nosso crédito e não teremos a resposta para tal pergunta, por formarmos certas perguntas bobas, inúteis. Há pessoas que perguntam o que já sabem. Isso é tempo jogado fora. E aos que fazem, eu não respondo. Então, o benzedor diz assim, com muito amor, com muito carinho, com muita fraternidade e com muita fé, que o benzedor deseja assim a tudo e a todos, e principalmente os manos e manas que estão a passar por esse momento delicado no nosso sul. Desejo luz, paz, amor, fé, e nunca esqueçam, Cristo nosso Senhor está conosco não na alegria, e sim na dificuldade, na enfermidade e na dor. E a Virgem Mãe também. Então, uma bênção do grande Pai, uma bênção da grande Mãe, dos mentores sagrados e salutares. Uma luz a ti, querido repórter, a todos e a todas. E nós unidos em prece, em oração, mas também em ação, em humildade, fé e resignação. Isso amanhã será passado. Em nome de Deus. Assim seja. Amém. E antes da gente encerrar esse episódio, eu quero convidar vocês para escutar uma conversa que eu tive com uma amiga, a Marina, que vai contar um pouco pra gente sobre a sua experiência conhecendo o benzedor e o caminho no qual ele trabalha e o que mudou na vida dela depois de receber informações muito importantes. Eu tô aqui com a Marina, uma amiga minha que vai contar um pouquinho pra gente sobre como é que ela conheceu o benzedor e o que ela vem conhecendo sobre esse caminho desde então. Marina, obrigado por concordar em dar um depoimento pra gente, tá aqui conversando. Começa contando pro pessoal de que forma que tu descobriu esse caminho. Boa noite. Eu procurei o benzedor, né, através do Pedro, porque o meu filho tinha bronquite e eu tava atrás de uma solução para isso. E aí eu tinha escutado o podcast sobre o bronquite e eu digo, não, eu preciso disso. E aí eu conheci o benzedor. Só de ter começado a conviver com ele, a minha vida mudou. O Davi, graças a Deus, tá muito bem. Tipo, eu noto muita mudança na saúde dele. Desde que eu comecei a me aproximar, né? E a descobrir várias coisas que eu nem sabia serem impossíveis. E só tem me feito bem, assim. Como é que tu te sentiu depois que tu saiu de lá da primeira vez? Leve. Paz. Eu posso dizer assim, ó, que eu senti muita paz. Eu tive muita certeza que ia dar certo,
né? Ele benzeu o Davi a primeira vez que a gente foi ali. E aí, tipo, eu sabia que aquilo ali ia melhorar de alguma forma, tá? Que só de estar ali, as coisas iam melhorar. Eu sempre tive fé que Deus, que a espiritualidade iriam me ajudar, porque era uma coisa que eu queria de todo o meu coração, meu filho bem. E Marina, hoje como é que tá a saúde do teu piá? Graças a Deus tá super bem, assim, ó. Desde que ele fez 1 ano, assim, ele tinha muito problema de saúde. Era um atrás do outro, né? E eu sempre acreditei muito que um pouco é coisas que a gente atrai, né? Eu ficava muito nervosa. Com qualquer crise que ele tinha, eu ficava... E aí eu pensei, não, eu quero muito que ele melhore e ele vai melhorar. E simplesmente fluiu. E tu chegou a apresentar ele pro Davi? Como é que foi? Sim, na primeira vez que eu fui lá, eu fui com o Davi. Então, na minha primeira ida lá, o Davi já conheceu ele. E foi super tranquilo, foi de muita paz, assim. E o que ele te falou que era mais importante para as coisas darem certo? Fé. Acreditar Em quem? em Deus. Nossa Senhora Aparecida. E o que isso te trouxe quando tu ouviu? A pedir pra quem eu sabia que podia me ajudar. E aí as coisas estão fluindo. Que coisa boa. E como é que era a tua relação antes com a espiritualidade? Tu já conhecia um caminho como esse? Tu tinha medo, não tinha? Como é que era pra ti, Marina? Eu nunca tive medo. Pelo contrário, assim, eu sempre tive muita fé. Sempre acreditei muito, assim, tipo, tanto em benzedura. Claro, eu não tinha tido uma coisa tão forte como eu tive ali. Mas eu sempre acreditei, eu vou benzer de quebrante, vou benzer de barriga, eu sempre tive muita fé na benzedura, sabe? Só que, claro, ali eu vi que a coisa era, era mais forte e, claro, eu sempre tive fé, a minha fé só aumentou. Entendi. E por que tu diz que é mais forte? O que tu viu ou sentiu que te impressionou de alguma forma? Assim, ó, eu sempre acreditei muito na espiritualidade, isso é um fato, né? Só que agora eu tive provas ainda mais concretas do que eu já acreditava, né? Se antes eu tinha muita fé, agora eu tenho o dobro. Porque agora eu tive coisas concretas, assim, que eu nem imaginava serem possíveis. E como eu te falei, assim, ó, só me acrescentou, sabe? Só melhorou. Só evolui. Só vai pra frente. E de que forma que ele te mostrou isso? As coisas, como eu te falei, foram fluindo. E eu tive experiências que eu nunca imaginei passar, né? Coisas positivas, que talvez as pessoas nem acreditem, mas que são surreais, que a gente nem acredita que é possível. Que tu acredita, porque a gente se conversou sobre isso. Que se as pessoas forem atrás vão ver, né? Porque tem gravado sobre... Ele, por exemplo, ele me falou que ele queria me fazer uma proteção e ele queria que eu achasse cascalho de malaquita. E aí eu olhei, tipo, será que é essa? Aí eu falei, é essa. E ele falou, é. E eu digo, que engraçado, que foi a que mais me atraiu. Entendeu? Tipo, eu olhei pra pedra e a pedra me atraiu demais. É como se aquela pedra... Aí eu falei, eu queria ter uma pulseira dessa pedra. E ele falou, tu gostou da pedra? Eu falei, não, eu amei a pedra. Tipo, me atraiu demais a pedra, me chamou muito. E ele falou, então, tu vai ter a pulseira da pedra. E aí ele fez a transformação da pedra azul na pedra verde. Tipo, Como assim fez a transformação da pedra azul na pedra verde? a pulseira dele de azulita, ele falou algumas coisas que eu não vou saber repetir aqui, né? Mas ele botou na minha cabeça, botou na minha mão, botou na minha cabeça de novo. E a pedra que era azulita virou a malaquita, que era a pulseira que eu queria. Só que eu não imaginei que era possível a azulita virar malaquita. Mas eu vi, ninguém me contou. E tu vê assim, né, Marina, quando a gente fala esse tipo de coisa, claro, muita gente pode não acreditar e a nossa fé não depende dos outros pra existir, só depende da gente mesmo, né? Exatamente. Indiferente se acreditam ou não, eu vi, eu sei o que eu vi. E chegando lá, assim, tu viu bastante erva naquele caminho, tu viu muita flor, muita natureza? Muito verde. É muito verde, meu Deus, eu já cheguei recepcionada pelo cachorro, assim, extremamente faceiro. E muito, muito verde, muita flor, muita erva, muito chá. E tu gosta disso? Gosto muito. Essa conexão com a natureza é importante pra gente, Muito importante, né? muito bom, nossa senhora. Só de tu chegar lá já te dá paz. É verdade. E tu nota, assim, Marina, uma coerência entre as coisas que o benzedor fala e o modo como ele vive? Totalmente, totalmente. Ele Assim, é muito coerente em relação a isso, assim. A simplicidade das coisas que ele prega, também tu viu no estilo de vida dele. Totalmente. Tu vê ali que ele tem a vidinha dele, simples, como ele prega.
né? Super discreto, super... mas muito acolhedor. E o que essa simplicidade te passa? Paz. Tipo assim, confiança principalmente, porque geralmente quando a gente vai a qualquer coisa, a primeira coisa que as pessoas querem é dinheiro. Tudo, hoje em dia, tudo é baseado no dinheiro. No material, né? No material. Quando eu conheci o benzedor, eu vi que ali não tem, tipo, não é uma coisa por interesse financeiro. Ele tá ali pra ajudar. E com certeza as pessoas chegam ali porque tem que chegar. Em nenhum momento ele falou em dinheiro. Ele só falava em ajudar, que o Davi ia melhorar. Falava em fé, se eu realmente acreditava. Oi. Tu conheceu o benzedor, Davi? Sim, E tu gostou do benzedor? sim, Ele é teu amigo? sim, E conta uma coisa pro tio, tu tem fé? sim, Tu acredita em Cristo e Nossa Senhora? sim. E o que tu sente por eles? Amor. Tu sente amor por eles? Sim, porque ele é meu amigo. Tu sabe rezar? Sim. E como é que tu reza? Papai do céu, obrigada por essa refeição. Prometo comer meu lanchinho para ter boa vida tão assim. Que bonito, Davi. Tem alguma outra que tu conhece depois dessa? Sim, olha. Pai nosso que está do céu, santificado seja o nosso nome, venha no nosso reino. Assim vai. Então tá bom, meu amigo. Muito obrigado pelo teu depoimento. Eu te agradeço. Eu posso colocar um trechinho do que ele falou, Marina? Que dúvida. Que bonitinho. Tá, mas voltando ao assunto, e aí como é que tu ficou percebendo essas coisas? E aí eu fiquei tipo, sério que isso existe? Sério que ele só quer fazer o bem por fazer, assim, porque é algo que vem dele, né? Que tu vê, que tu sente que é uma coisa que ele só quer te ajudar. E aí, tipo, pra mim isso foi mágico, assim. E como eu te falei, ele, no primeiro momento, já benzeu o Davi, assim, né? O Davi precisava daquilo, eu acho. Eu também talvez precisasse. Tudo que fazem de bem pro meu filho, eu só sei ser grata, sabe? Mas, daqui a pouco, o propósito nem era só o Davi, né? Como eu te falei. Tem chamados que a espiritualidade usa de outros meios pra conseguir despertar na gente que é necessário, né, Mari? Exatamente. E falando na Marina, quem era tu antes de conhecer o benzedor? Quem é tu depois de conhecer o benzedor? Um pouco perdida. Um pouco confusa. E, bom, em relação a mim, eu nem preciso te falar, né? Como a gente já conversou. As coisas só fluíram na minha vida. Eu descobri coisas que não foram o meu propósito ir lá buscar. E que, com o passar das conversas e dos dias, eu fui por outros motivos e vieram até mim, né? Eu sou outra pessoa, eu posso te dizer. Por que tu diz que agora tu é uma outra pessoa? Então, me mostraram uma coisa que eu nem imaginava, né, em relação a mim, mas que só me deixou mais feliz, porque era uma coisa que eu sempre quis muito e eu pensava, não, mas comigo não vai acontecer. Não, é da minha cabeça. E aí, tipo, aí tu vai vendo que não, que as coisas têm que acontecer na hora certa, né? Do jeito que tem que ser. Tu não pode forçar algo que não tá na hora certa ainda pra acontecer. Então, tipo, só fluiu da maneira que tinha que ser, mas só me trouxeram coisas boas, assim. E essas informações que tu recebeu, esse norte que te foi apresentado, qual é a transformação que isso trouxe pra ti? Me trouxe realmente mais propósito, porque eu tava muito perdida em relação a tudo, assim. Às vezes eu me perguntava, e qual é o meu propósito de vida? Por que eu tô aqui? O que eu tenho pra trazer de bom pra alguém? Ou até pra mim mesma, ou até pro meu filho? O que eu tenho pra acrescentar na vida das pessoas, pra ajudar as pessoas? Eu sempre gostei muito de ajudar todo mundo, sabe? Sempre queria abraçar o mundo de alguma forma. Tipo, se um amigo precisa, eu quero ajudar. Se algum parente precisa, eu quero ajudar. E às vezes eu nem sentia esse retorno pra mim, sabe? Mas eu sentia no meu coração que eu tinha que ajudar, indiferente da pessoa me ajudar ou não, quando eu preciso. Eu sempre gostei de ajudar. Então, quando eu conheci ele, eu realmente, tipo assim, agora eu acho que eu tenho um propósito, que tudo que eu puder fazer pra mim crescer, pra mim evoluir em relação a isso, eu quero fazer. E era uma coisa que eu nem imaginava que eu poderia, mas que ele me mostrou que sim, né, que... Nossa, eu só tenho a agradecer por ter chegado até ali. E assim, e tu saber que tu tem, não sei se seria dom de cura, ou não só de cura, de qualquer coisa que tu tenha pra ajudar os outros, sabe? Eu acho que só disso tu já tem que ter gratidão, sabe?
qualquer coisa que tu possa fazer pra ajudar o outro, seja dar um pedaço de pão, tu já tem que ser grato. Então, quando ele falou que eu tenho a mediunidade, que na minha cabeça eu achava que nem era possível eu ter, porque eu nunca tive nada de visões, porque tu sempre pensa, pra ser médium, tu tem que ver alguma coisa. Tu nunca imagina que num sonho tu pode estar tendo uma experiência de mediunidade. E aí tu saber que tu tá tendo a experiência e que tu achava que aquilo era uma bobagem, que, né? Então, só de tu saber que tu tem um propósito de ajudar as pessoas, eu acho que já valeu, sabe? E Marina, tu teve alguma experiência assim já através dos sonhos, que nem tu comentou agora, como é que foi isso? Sim, eu já tive várias experiências, inclusive aqui com a minha mãe, quando meu filho do nada ficou doente e a minha mãe apareceu em sonho pra mim e eu senti que ela tava ali pra me avisar de alguma coisa. Eu vi ela no sonho, meu sonho foi muito real, mas eu pensei, por que ela tá aqui? E na mesma madrugada eu acordei com meu filho com febre, doente, e ele não melhorava, ficou uma semana nessa função. E eu sempre lembrando do sonho com a minha mãe. Alguma coisa tá errada. Até que realmente ele tava com uma coisa muito errada. E eu senti que ela veio ali pra me avisar que eu tinha que prestar atenção, que alguma coisa estava errada. E depois eu tive já sonho de ver as coisas acontecerem e achar que era só sonho e as coisas acontecerem realmente. São, bem como tu diz assim, né? São gratas surpresas, né, Marina? E o que te trouxe descobrir essa missão que tu tem, né? Principalmente na cura? Sinceramente, me trouxe felicidade. Porque parece que eu achei um propósito pra seguir, assim. Não que não tenha outros, sabe? Mas me deu mais felicidade de saber que de alguma forma, não agora, mas daqui a um tempo, eu vou poder ajudar alguém. Se for uma pessoa, não tem problema. Ainda assim, já vai ter valido a pena. E Marina, como é que essas informações chegaram assim até ti? Como é que elas foram te passadas? Foi te passado de um jeito simples de entender, de um jeito claro? Fez muito rodeio? Foi de um jeito objetivo? Sempre foi muito objetivo, muito claro, muito natural. Tipo, não foi algo assim que eu forcei pra acontecer, nem ele forçou pra acontecer, né? A gente se comunicava e chegava alguma informação que era pra mim receber. E aí, claro, só foi fluindo, mas como eu te falei, o motivo de eu procurar ele nunca foi em relação a mim, foi em relação ao Davi, pelo melhor pro Davi. Só que, automaticamente, também eu sei que eu precisava ter tido esse contato, né? O que te trouxe mais confiança, assim, de continuar esse caminho de aprendizagem através das orientações do benzedor? Assim, quando a gente se encontrou, acho que a gente já teve afinidade, né? Não sei se seria essa palavra, mas sim. A gente se deu bem, a gente conseguiu trocar uma ideia legal desde o primeiro momento. E aí, tipo, ele sempre muito simples, muito querido, assim, sempre falando com jeito, assim, tratando a gente bem, né? Tu sente quando a pessoa é do bem. Então, automaticamente, a gente já ficou próximo. E aí, depois a gente começou depois de um tempo, não foi nem assim logo em seguida, mas depois de um tempo a gente começou a conversar. Eu fui lá por outros motivos, como eu te falei, e a gente começou a ter uma amizade, assim. Então, eu tenho muita confiança nele, né? A gente consegue se compreender muito bem. Eu já tive contato com os guias dele, com alguns, e foi muito legal, assim. Quando tu teve contato com os guias, foi espiritualmente ou foi incorporado no benzedor? Como é que aconteceu? Eu tive mensagens através do benzedor, né? Que eles mandaram me falar. E também tive pela incorporação, que foi tão natural que eu praticamente não percebi. Claro que tu nota ali uma mudança no tom de voz. E o cachorro é assim... Os cachorros sentem demais, assim. Eu sempre soube que o bicho tem mais sensibilidade, né? Na hora, assim, o cachorro já veio pra volta. E eu quase não notei. Porque é muito natural, assim. É muito tranquilo, não te dá medo, não te dá nada, porque é uma coisa natural. E eles chegaram e se apresentaram pra ti? Como é que foi? Isso. Eu tive contato com 2 e eles chegaram, se apresentaram, falaram o que tinham pra falar. Sem rodeio? Sem rodeio. Perguntaram até se eu tava tranquila, né, com a situação, e eu sim. Tipo, foi, assim, muito tranquilo e muito, muito esclarecedor, assim. Me falaram coisas que eu não precisei perguntar nada, eles simplesmente falaram e foi esclarecedor, assim. Às vezes eu tava com algumas dúvidas e eu nem ia falar nada. E eles já vieram me sanar as dúvidas sem eu precisar pedir. Conhecendo o que tava no teu coração, digamos assim. Exatamente. Bueno, falando em coração, assim, pra gente fechar, então.
Com essas novas informações que tu recebeu, com essas orientações, o que muda agora na tua visão da espiritualidade? Como eu te falei, eu sempre gostei muito, né? É uma coisa que sempre me chamou de certa forma. Só que agora eu tô começando a ver com outros olhos. Antes eu procurava muito a espiritualidade para ser ajudada. E agora eu vejo também como fonte de eu ajudar os outros, entendeu? Eu já fui muito ajudada e eu quero ajudar também. E não sei se tu repara também que muita gente ao nosso redor, na nossa geração, enfim, acaba tendo uma descrença muito grande hoje em dia, né? Ou até tem essa missão, se dá conta disso, mas tem medo de buscar porque acha que não vai conseguir conciliar. E eu acho bonita a forma como tu fala que descobrindo isso te trouxe muito mais propósito e força pra levar adiante as coisas. Exatamente. Eu acho que, tipo assim, se te foi dado e é uma coisa que te faz bem, e eu acho que só vai trazer o bem, né? Pra que não fazer? Por que abrir mão de viver essa coisa que é tão bonita? E é um compromisso que a gente já tem, né? Que a gente já fez antes de encarnar, principalmente. E chegando aqui, quando a gente cumpre o que a gente se propõe, parece que a gente recebe muito mais luz. Com certeza. Só de saber que eu, tipo assim, é uma coisa que eu quero muito, como eu te falei, parece que as coisas já vão fluindo, né? Pro bem. Eu acho que tudo flui pro bem. E de agora em diante, assim, como é que tu imagina a tua vida a partir disso? Agora eu só quero estudar e me aprofundar mais pra, quando eu tiver merecimento, eu conseguir ajudar as pessoas. E pra quem tá ouvindo agora e tem um pouquinho dessas experiências, às vezes tem receio de conhecer, de se aprofundar, de estudar um pouquinho mais sobre esse caminho, qual é a tua mensagem pra eles? Eu acho que, tipo, a gente tem que ter fé, tem que fazer de tudo pra fazer o bem, porque tu vai ter medo de fazer algo que só vai te fazer crescer e evoluir, sabe? Que coisa boa, Marina. Obrigado por ter dado depoimento pra gente. Eu que agradeço, Pedro. Sempre bom estar na tua companhia. Coisa boa, é sempre muito bom estar contigo também. E a vocês que nos escutaram até aqui, gratidão, grande pai, grande mãe, aos luminosos mentores. Gratidão, benzedor, por mais esses momentos de conversa, esses esclarecimentos. Gratidão a vocês que nos escutam, que compartilham os episódios, que nos ajudam e fazem parte dessa semeadura do bem, da luz. Que a luz divina esteja sempre com vocês. Força ao nosso Rio Grande do Sul e até mais.